Sabe quando a gente se sente andando em círculos, como se tudo que era certo começasse a desmoronar? Às vezes, a vida parece uma estrada sem placas. Você até tenta manter a fé, mas as lutas são tantas que a vontade é de sentar no meio do caminho e dizer: chega, não aguento mais. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém tenha dito hoje. Deus não te esqueceu. E mais, a sua mão ainda está escrevendo a sua história. Talvez você esteja vivendo dias em que a dor fala mais alto que a esperança. Talvez já tenha pensado: será que tudo isso é em vão? Mas eu te garanto, nenhuma dor é desperdiçada quando colocada nas mãos de Deus. O que hoje parece ser o fim, pode, na verdade, ser o início de um novo capítulo. Um capítulo onde você descobre que, mesmo quebrado, ainda é parte do plano. E melhor, Deus está te preparando. Essa mensagem é para te lembrar que ainda tem propósito na sua caminhada. Que sim, você pode estar fora da rota, mas nunca fora do alcance de Deus. O que você vai ler aqui não são frases prontas ou conselhos genéricos. São palavras com destino, carregadas de verdade bíblica, fé e experiências que talvez se pareçam muito com as suas. Tem uma chave aqui que pode virar sua jornada. Fé, em meio à dor, não é ilusão, é resistência, é construção de propósito. É sobre aprender a confiar mesmo quando não se entende. É sobre escutar o silêncio e entender que até ele tem voz. Então respira fundo, porque a partir de agora você vai encontrar mensagem de esperança cristã, reflexões que curam e tocam, e uma direção clara para se reencontrar com o que realmente importa: o propósito de Deus para você. Sua história ainda está de pé. E não é por acaso que você está lendo isso agora. Vamos juntos? Tem dor que não tem nome, né? Aquela que ninguém vê, mas consome por dentro. E a gente até tenta explicar, mas parece que as palavras travam. Só que aqui vai uma verdade que talvez você precise ouvir hoje. Nenhuma dor que você sente é em vão. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima, cada silêncio, cada noite mal dormida, tudo tem um porquê. E mesmo quando a lógica humana falha, a graça de Deus constrói sentido. Fé em meio à dor é isso. Acreditar que o sofrimento não é castigo, mas caminho. Você já percebeu como a dor nos faz prestar atenção em coisas que antes a gente ignorava? Como ela silencia o barulho do mundo para a gente ouvir o que Deus está dizendo? Muitas vezes, a mensagem de esperança cristã vem disfarçada de processo. A dor pode ser o empurrão que a alma precisa para se reposicionar. E olha que louco, em vez de destruir, ela molda. O que parecia fim é só uma pausa. Reflexão bíblica curta? Leia Romanos 8,18. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Isso já diz tudo, né? Tem um tipo de crescimento que só acontece na dor. É como musculação. O músculo rasga para depois se fortalecer. No espírito é parecido. Quando tudo está desmoronando, Deus está construindo algo dentro de você. Talvez você não veja agora, mas vai entender depois. É como se ele dissesse: filho, calma, eu estou aqui. Eu sei o que estou fazendo. Deus está te preparando, mesmo quando o cenário parece contrário. E o mais louco, ele está usando essa dor como matéria-prima. E se eu te dissesse que essa dor vai virar testemunho, que ainda vai ter gente sendo curada só de ouvir o que você venceu? Eu sei, parece distante, mas pensa comigo, quantas vezes você já foi impactado por histórias de superação? Agora imagina que a sua história também pode ser esse canal. O propósito de Deus não é te derrubar, é te levantar de um jeito que você nunca imaginou. E isso começa quando você entende que não está sofrendo à toa. A dor não anula o amor de Deus. E, aliás, ela até revela. Porque mesmo no vale, você não está sozinho. É ali que ele te carrega no colo. Já viu como um pai cuida ainda mais quando o filho está doente? É assim com Deus também. Quando a dor vem, o céu se aproxima.
Só que às vezes a gente está tão focado no que perdeu que não percebe o que está sendo construído. Aí é hora de parar e lembrar. Mensagem de esperança cristã é saber que existe um propósito até na lágrima. Não tente entender tudo agora. Só viva um dia de cada vez. Anota num caderno o que você tem sentido, leia um salmo por dia, começa pelo 34 e ore com sinceridade. Não precisa de palavras bonitas, só de verdade. Reflexão bíblica curta, mas profunda. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34, 18. Isso é real. Ele está aí com você. E se está doendo, é porque algo grande está sendo gerado dentro de você. Sabe qual o perigo da dor? É quando ela faz a gente esquecer quem somos. Mas aí entra Deus com sua graça te lembrando. Você é filho, você é filha, e eu ainda não terminei a sua história. Então, se hoje tudo parece cinza, segura firme. Porque até isso que você sente agora vai servir para algo. Fé em meio à dor é o que sustenta quando nada mais dá conta. E é aí que o milagre começa a ser desenhado, nos bastidores do invisível. Não desista, não se entregue. Cada cicatriz sua é marca de que você sobreviveu a algo que tentou te parar. E o mais bonito disso tudo é que Deus transforma essas cicatrizes em portas para a cura de outros. Então, sim, talvez hoje esteja pesado, mas não é o fim. É só a primeira parte de uma jornada que ainda vai fazer sentido. E agora, mais do que nunca, você está sendo lapidado para algo maior. É estranho pensar que Deus usa as coisas mais difíceis da nossa vida para nos moldar, né? A gente imagina que o processo de ser transformado por Ele vai ser calmo, suave, mas na prática parece mais uma reforma barulhenta por dentro. Só que tem um detalhe importante: Deus está te preparando. E muitas vezes Ele escolhe as ferramentas da dor, da espera e até do silêncio para lapidar o que há de melhor em você. Nenhuma dificuldade é desperdiçada nas mãos dele. Ele usa tudo. Absolutamente tudo. Pega o exemplo de José na Bíblia. Foi vendido pelos próprios irmãos, jogado num poço, preso injustamente. Mas Deus estava ali, usando cada passo para trabalhar o caráter dele. No fim, José foi colocado em posição de honra. Mas o que preparou ele para essa posição? Exatamente as dificuldades. É nesse cenário que nasce a mensagem de esperança cristã, não aquela esperança passiva, mas a que confia enquanto apanha, a que acredita mesmo sem ver. José teve fé em meio à dor, e você também pode ter. Talvez o que você esteja vivendo hoje seja justamente esse momento de formação. Tá doendo? Tá. Mas não é castigo, é construção. É como o oleiro que aperta o barro, amassa, quebra e recomeça, não porque o barro é inútil, mas porque ele tem um propósito. E assim Deus age com a gente. Ele permite situações difíceis porque enxerga o que ainda não conseguimos ver. Ele já viu a versão pronta de você, forte, sábia, cheia de fé. Mas até lá vai ter processo. E moldar dói. Às vezes, Deus permite que você perca certas coisas ou pessoas para mostrar que a sua base estava no lugar errado. Sabe aquela frase? Deus tira para ensinar. Parece dura, mas é real. Ele nos ama demais para nos deixar acomodados num lugar que não nos leva para o propósito dele. E aí entra a luta interna. A gente quer conforto, mas Deus quer crescimento. E o crescimento, meu amigo, quase sempre vem no desconforto. É no atrito que o diamante brilha. Agora pensa nisso. Quantas vezes você passou por algo difícil e depois, lá na frente, entendeu o motivo? E não é sempre que ele explica de cara. Às vezes, ele só age. É por isso que é tão importante lembrar que Deus age nos bastidores da sua vida. Enquanto você ora e acha que nada está acontecendo, Ele está trabalhando em silêncio. A moldagem acontece até nos momentos em que você se sente esquecido. Mas não se engane, Deus não te deixa de lado nem por um segundo. O segredo aqui é:
Em vez de resistir ao processo, aprenda com ele. Comece anotando o que a dor está te ensinando. Seja emocional, espiritual ou até financeira, toda crise carrega uma lição. Crie o hábito de escrever um diário espiritual. Coloque suas orações, suas dúvidas, suas quedas. Isso vai te mostrar com o tempo o quanto você evoluiu. Aí você vai perceber que aquele momento terrível foi, na verdade, uma aula divina. E que o propósito de Deus estava sendo desenhado ali. Tem gente que só busca Deus quando está tudo desmoronando. E sabe o que é curioso? Deus, em sua misericórdia, usa até isso. Ele nos encontra no fundo do poço e transforma aquele lugar em escola. Escola de caráter, de paciência, de fé. E uma reflexão bíblica curta para selar isso. Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Provérbios 27:17. As dificuldades são como esse ferro, afiando, raspando, moldando você para o que vem pela frente. Então, se hoje você sente que está sendo apertado, não se revolte, respira, confia. Lembra que até o ouro é purificado no fogo, e você está nesse processo porque é precioso. Deus está te preparando para algo que você ainda não entende, mas que vai fazer sentido lá na frente. Por isso, mesmo que doa agora, continue firme, porque a dor de hoje pode estar formando o líder, o mensageiro, o curador de amanhã. E isso nos leva a uma outra verdade poderosa. Já aconteceu com você de olhar para trás e perceber que algo que parecia um desastre, na verdade, te levou para um lugar melhor? Pois é, esse é o tipo de coisa que só se entende com o tempo. Porque enquanto a gente está no meio da tempestade, tudo parece caos, mas Deus vê lá da frente. Ele enxerga o quadro completo. Por isso, mesmo quando tudo parece desconectado, Ele está alinhando as peças. A grande verdade é, tudo faz parte de um propósito maior, até o que hoje você não entende. Lembra de Moisés? Um bebê hebreu jogado num rio, criado no palácio, depois fugitivo, e só então líder de uma nação. Se você olha só os pedaços soltos da história, parece sem sentido. Mas quando junta tudo, vê o plano divino em ação. O mesmo acontece com a gente. Talvez você esteja em uma fase onde só vê os fragmentos quebrados, mas Deus está te preparando silenciosamente para algo grandioso. O propósito de Deus é costurado nos bastidores da dor, do tempo e da espera. A gente precisa parar de achar que só o que é bom vem de Deus. Às vezes a dor também é permissão dele, não porque ele gosta de nos ver sofrer, mas porque ele nos ama o suficiente para nos moldar para o que virá. É como uma mãe que não dá doces toda hora porque sabe o que o filho realmente precisa. Deus não está tentando te punir. Ele está te alinhando ao céu, e às vezes para alinhar, ele precisa deslocar algumas coisas. Fé em meio à dor é o que sustenta esse processo. Tem momentos que o coração aperta e a pergunta vem, por que eu? Mas a pergunta certa seria, o que Deus quer me ensinar com isso? Esse tipo de mudança de mentalidade muda tudo. Em vez de se afundar na dor, você começa a escavar propósito. E aí surge uma força que não é sua, é dele. Mensagem de esperança cristã não é dizer que vai ser fácil, é dizer que vai valer a pena. Porque toda lágrima vai ser usada, todo não vai ter explicação e todo tempo de espera vai ser recompensado. Uma dica prática: comece a registrar os sinais do processo. Anote quando algo sair do seu controle e tempos depois mostrar que foi livramento. Isso vai te lembrar nos dias difíceis que Deus age nos bastidores da sua vida. Ele conecta pessoas, oportunidades e até obstáculos com precisão cirúrgica. Nada escapa do plano dele. E quando você entender isso de verdade, vai parar de lutar contra o vento e começar a caminhar com o Espírito. Agora pensa, e se esse sofrimento que você vive hoje for o empurrão que vai te levar para o seu destino? E se esse atraso for livramento? E se essa rejeição for redirecionamento? Deus vê o que a gente não vê.
Ele escreve histórias completas enquanto a gente só lê um capítulo. Então respira fundo, confia, porque reflexão bíblica curta, mas potente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Todas, até as que doem. O que parece aleatório para você está sendo meticulosamente encaixado por Deus. Ele é especialista em transformar tragédia em testemunho, caos em chamado, dor em destino. O que hoje você chama de confusão, amanhã pode ser a parte mais linda do seu milagre. Mas precisa continuar. Não pare no meio. Não deixe que a dor congele sua fé, porque no fim das contas, Deus está te preparando para algo que só será revelado quando você estiver pronto. E aqui vai um lembrete que pode mudar sua forma de ver tudo. Propósito não é sobre conforto, é sobre alinhamento. E para alinhar, Deus às vezes nos vira do avesso, mas Ele faz isso com amor. Porque sabe que do outro lado do processo tem uma versão de você que vai impactar vidas, restaurar histórias e carregar uma unção que só é liberada para quem passou pelo fogo. E falando em fogo, vamos conversar sobre algo que parece silencioso, mas diz muita coisa. Muita gente acha que os momentos difíceis servem só para testar a paciência. Mas, na verdade, eles são verdadeiras academias espirituais. É nesse tipo de temporada que a fé deixa de ser teoria e vira prática. Quando tudo vai bem, é fácil dizer, eu confio em Deus. O desafio é manter essa confiança quando nada parece fazer sentido. É aí que entra a preparação espiritual. Deus está te preparando. Ele não quer só te dar bênçãos. Ele quer que você esteja pronto para carregá-las com sabedoria e maturidade. Tem coisa que você pediu a Deus, mas que só vai receber quando estiver pronto para sustentar. E sabe o que te prepara? Justamente os momentos em que tudo parece estar desmoronando. Parece injusto, eu sei, mas pensa no soldado. Ele não é treinado em tempos de paz, é preparado para a guerra. Da mesma forma, o propósito de Deus envolve te fortalecer antes de te posicionar. E esse fortalecimento acontece no secreto, na dor, no joelho, no chão. Quero um exemplo prático. Sabe aqueles períodos em que as portas parecem fechadas, os amigos somem e o coração fica apertado? Ao invés de se entregar à tristeza, experimente usar esse tempo para se aprofundar na palavra. Comece com o livro de Tiago, curto, direto e cheio de lições para quem está sendo moldado. Faça uma oração simples. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Essa atitude já muda o ambiente, porque fé em meio à dor não é passividade, é ação baseada na confiança. Momentos difíceis revelam quem a gente realmente é. Tiram as máscaras, expõem fragilidades e também despertam força que nem sabíamos que tínhamos. Essa é a beleza do processo. Ele te destrói por fora para reconstruir por dentro. Deus está te preparando não só para receber algo, mas para se tornar alguém. E isso exige uma limpeza interna. E dói, sim, mas o resultado é liberdade, clareza e uma conexão com Deus que você nunca teria sem passar por esse vale. Mensagem de esperança cristã verdadeira não esconde a dor, ela transforma a dor em mensagem. Já percebeu como os maiores líderes espirituais passaram por desertos? Moisés, Davi, Paulo. Nenhum deles foi usado antes de ser quebrado. Então, se você sente que está sendo quebrado, respira. Pode ser sinal de que Deus está prestes a te usar de maneira sobrenatural. E Ele nunca desperdiça dor. Cada lágrima é preparação. Cada perda, reposicionamento. E cada deserto, um campo de treinamento espiritual. Nesse tempo, escolha criar hábitos que fortaleçam seu espírito. Leia a Bíblia pela manhã antes de pegar no celular. Troque uma música qualquer por um louvor que alimente sua fé. Dica: escute Aquieta Minha Alma, da Ministério Zoe. Anote suas orações, ainda que bagunçadas. Tudo isso constrói um alicerce sólido, porque quando o próximo vento vier, e vai vir, você não vai mais cair fácil. Vai estar firme, enraizado,
preparado. Reflexão bíblica curta: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios 15:58. Deus não está te punindo, Ele está te treinando. Pode parecer silêncio, mas é estratégia. Você não está parado, está sendo fundamentado. E quando chegar o tempo certo, você vai perceber que essa fase difícil foi exatamente o que te preparou para a nova temporada. É como diz aquela frase: Deus não te coloca onde você quer estar. Ele te coloca onde você precisa ser transformado. E é nessa transformação que o propósito se revela. Então, se hoje você se sente fraco, cansado ou confuso, saiba, é normal sentir. Mas não é para parar. Você está no campo de treinamento de Deus, e Ele não te abandona no meio da preparação. Ele treina, capacita, acompanha e no tempo certo envia. E o mais bonito é que Ele faz tudo isso em silêncio. E é sobre esse silêncio que tanta gente teme que a gente vai falar agora. Tem momentos na vida em que você ora, clama, jejua e nada acontece. O céu parece de bronze, a resposta não vem, o coração fica inquieto e a pergunta é inevitável: Deus, o Senhor me ouviu mesmo? Esse é o tipo de silêncio que machuca, porque a gente confunde silêncio com ausência. Mas aqui vai uma verdade libertadora: o silêncio de Deus também fala. E às vezes fala mais alto do que 1000 palavras. É no silêncio que Ele nos ensina a confiar sem muletas. Lembra de Jesus diante de Pilatos? Silêncio. Diante da cruz? Silêncio. Mas mesmo assim, o plano da salvação estava sendo cumprido. Ou seja, Deus age nos bastidores da sua vida, mesmo quando parece que Ele se calou. O silêncio dele não é desinteresse, é estratégia. É como o professor na hora da prova. Ele não fala, mas está presente, observando, esperando que o aluno aplique o que aprendeu. E olha, isso exige fé em meio à dor, porque crer sem ver é um dos maiores atos de maturidade espiritual. Às vezes, o que Deus quer te mostrar não vem com barulho, mas com profundidade. No silêncio, Ele revela o que precisa sair de dentro de você. Medos, inseguranças, dependência emocional, vaidade espiritual. Tudo isso vem à tona quando o barulho some. E nesse lugar silencioso, Deus trata. Ele limpa, restaura, fortalece. Reflexão bíblica curta para anotar aí. Na quietude e na confiança estará a sua força. Isaías 30:15. Simples, direto, profundo. Quer um conselho prático? Quando o céu parecer mudo, não corra para distrações. Corra para a presença. Em vez de fugir do silêncio, mergulhe nele. Tire 15 minutos por dia para simplesmente estar com Deus, sem pedidos, sem lista de desejos. Só presença. Às vezes, uma música instrumental de fundo já ajuda a aquietar a alma. E nesse lugar, Ele fala com gestos, não com palavras. Às vezes, através de uma lembrança, um versículo, uma sensação de paz inexplicável. Mensagem de esperança cristã também é isso. Saber que Deus está perto mesmo quando está calado. E mais, que o silêncio é um presente. Ele nos ensina a ouvir com o coração, não só com os ouvidos. Já pensou que talvez Deus esteja em silêncio porque já falou o que você precisava ouvir e agora está esperando você praticar? Ou que Ele quer que você confie nele e não na resposta? O silêncio é muitas vezes a voz de um Deus que quer ser mais do que ouvido. Ele quer ser conhecido. Tem gente que abandona a fé porque não aguenta o silêncio, mas os maduros aprendem a crescer nele. E isso separa quem só busca Deus por interesse, de quem o ama por quem Ele é. É nessa fase que se constrói uma fé sólida que não depende de sensações. Porque confiar quando tudo vai bem é fácil. Mas confiar quando parece que Ele te deixou sozinho, isso é fé em meio à dor de verdade. Então, se o céu está quieto para você, respira. Isso não é castigo. Pode ser sinal de que você já cresceu o suficiente para ser testado, ou que você está mais perto da resposta do que imagina. O silêncio, às vezes, antecede o estrondo do milagre.
Não tire conclusões precipitadas. Só continue caminhando, porque mesmo sem barulho, Deus está te preparando. E quando Ele falar, será claro, poderoso e impossível de ignorar. E é nesse silêncio que Ele alinha, fortalece e te posiciona para o que vem a seguir. E falando em seguir, tem algo que a gente precisa conversar. A importância de permanecer com fé durante todo o processo, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Se tem algo que a gente aprende com o tempo, é que fé não é um botão que se aperta quando a vida a aperta. Fé é uma construção, tijolo por tijolo, e principalmente ela é essencial para atravessar os processos que Deus permite na nossa jornada. Porque, olha, ninguém passa por um processo de Deus ileso, mas quem passa com fé, passa transformado. E não é qualquer fé, é aquela que escolhe crer mesmo quando a alma quer gritar. É essa fé que nos sustenta quando os pés não conseguem mais caminhar. Deus está te preparando, e preparação exige persistência. E para persistir, você precisa acreditar que tem algo maior do outro lado. A fé é o combustível dos processos. Sem ela, a gente estaciona na dor. E com ela, a gente atravessa o vale de cabeça erguida. Lembra de Abraão? Esperou anos pela promessa, sem ver sinal nenhum de que ela se cumpriria. Mas ele continuou crendo, porque fé não olha para o cenário, olha para a voz que deu a promessa. E essa é a postura que sustenta qualquer processo. Fé também é saber esperar. E convenhamos, esperar não é fácil. Especialmente quando tudo dentro de você quer uma resposta rápida, uma solução imediata. Mas a fé verdadeira nos ensina que o tempo de Deus é perfeito e que o propósito de Deus é mais importante do que nossa pressa. Você pode até estar vivendo um momento onde parece que nada acontece, mas a fé te lembra. Só porque não vejo, não quer dizer que Deus não está agindo. Quer uma dica prática? Alimente sua fé diariamente. E não precisa ser algo gigante. Leia um versículo ao acordar. Declare promessas em voz alta. Coloque post-its com palavras bíblicas no espelho. Essas pequenas atitudes reforçam a sua mente e o seu espírito. Quando vier o dia mau, e ele vem para todo mundo, você vai estar blindado. Porque quem tem a mente abastecida pela fé não é vencido pelos sentimentos momentâneos. Essa é a diferença de quem resiste até o fim. Outra coisa importante, a fé não nega a realidade, mas enfrenta ela com outra perspectiva. Você pode estar doente, quebrado financeiramente, emocionalmente abalado, tudo isso é real. Mas a fé entra dizendo, ainda assim, eu creio. Fé em meio à dor não é romantizar o sofrimento, é atravessá-lo com propósito. É ver a dor como parte da preparação e entender que o que você vive agora é um degrau, não um destino final. E sabe o que é mais lindo? Quando a fé permanece mesmo depois que tudo desmorona. Tem gente que passa por perdas irreparáveis e ainda assim levanta a cabeça e diz, Deus continua sendo bom. Isso é um tipo de fé que o inferno não suporta. E essa fé nasce. Adivinha onde? Nos processos. Quando tudo te empurra para a desistência, mas você escolhe continuar. Essa escolha muda destinos e faz com que o céu se mova ao seu favor, ainda que você não veja de imediato. Mensagem de esperança cristã não é ilusão, é certeza no invisível. É saber que mesmo que o agora doa, o amanhã já está nas mãos de um Pai que nunca falha. É por isso que você não pode largar a fé no meio do caminho. Continue orando, continue crendo, continue caminhando. Ainda que o passo seja pequeno, ainda que a voz trema, ainda que o coração não entenda. Porque o processo só cumpre seu papel quando você passa por ele com fé. E aí vem a melhor parte. A fé te prepara para enxergar Deus até nos detalhes. No abraço de alguém, numa porta que se fecha, num desvio inesperado. Quando você caminha com fé, começa a perceber que nada é por acaso. E que, mesmo nos dias em que tudo parece parado, Deus age nos bastidores da sua vida. E é sobre isso que vamos falar agora.
sobre como Ele opera onde a gente não enxerga. Você já se sentiu como se nada estivesse acontecendo? Como se suas orações estivessem ecoando no vazio? É frustrante, eu sei. Parece que tudo estagnou, que Deus tirou férias e esqueceu de você. Mas deixa eu te dar uma visão nova sobre isso. Deus age nos bastidores da sua vida. E geralmente, os bastidores são o lugar onde a transformação mais profunda acontece. Você não vê, mas Ele está lá, organizando, conectando, desfazendo laços que não te servem mais e preparando os que vão te impulsionar. Pensa numa peça de teatro. O que o público vê é só o palco, mas a verdadeira movimentação acontece por trás da cortina. Luzes, cenários, figurinos, tudo precisa ser ajustado com precisão antes de cada cena. Na sua vida é a mesma coisa. Você pode estar em silêncio no palco, esperando a próxima fala, mas nos bastidores o céu está agitado. Anjos em movimento. Portas sendo preparadas, pessoas certas sendo alinhadas, tudo isso porque Deus está te preparando para entrar no palco no tempo exato. Às vezes, o que a gente chama de atraso é, na verdade, livramento. Sabe aquela vaga de emprego que não deu certo? Aquela pessoa que se afastou de você? Aquela viagem cancelada? Pois é, pode ter sido Deus te protegendo de algo que você nunca vai ver. Ele não precisa te explicar tudo, porque está cuidando de tudo. Isso é fé, acreditar que o que não se vê pode ser ainda mais poderoso do que o que se vê. E essa confiança nasce quando você entende que tudo faz parte de um propósito maior. Uma prática que ajuda muito é manter um diário de bastidores. Escreva coisas que pareciam dar errado, mas que depois se mostraram parte do plano de Deus. Isso te ajuda a enxergar padrões, a reconhecer a mão de Deus nos detalhes. Já aconteceu de você se atrasar e evitar um acidente? Ou mudar de rota e encontrar uma resposta que nem procurava? Essas coisas não são coincidência, são bastidores divinos. Fé em meio à dor é confiar até quando a cortina está fechada. E quando tudo parecer parado, lembre-se, semente germina no escuro. A planta só nasce depois de dias de invisibilidade. O crescimento mais profundo é sempre silencioso. Quando nada parece estar acontecendo na sua vida, pode apostar. É aí que Deus está trabalhando mais intensamente dentro de você. O externo ainda não mudou porque o interno está sendo tratado. Mensagem de esperança cristã é saber que os bastidores são a antessala do milagre. Tem coisa que você só vai entender depois que passar. E aí você vai olhar para trás e dizer, agora faz sentido. Por isso não se desespere quando parecer que tudo está quieto. Você não está sozinho. Deus não dorme, nem se distrai. Ele é intencional em cada detalhe. Ele está te posicionando, mesmo quando tudo parece fora do lugar. É como um maestro que orquestra até o silêncio para criar a melodia perfeita. Reflexão bíblica curta para guardar no coração. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Jesus disse isso para lembrar que Deus nunca para. Nunca. Mesmo quando você acha que nada está fluindo, o reino está em movimento. As conexões estão sendo feitas, as curas liberadas, os caminhos preparados. Não subestime o poder do invisível. É no oculto que o céu se manifesta com mais força. E sabe o que é mais forte ainda? Quando você entende que esses bastidores estão preparando algo grande, algo que vai marcar sua vida de uma forma que você nem imagina. E esse algo está mais perto do que parece, mas vai chegar no tempo dele, não no seu. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. A gente adora ouvir que algo grande está chegando, né? A promessa, o milagre, a virada de chave. E sim, isso é real. Deus tem coisas incríveis preparadas para você. Só que, e aqui vem o ponto-chave, é no tempo dele, não no nosso. E aí mora o desafio. Porque o nosso relógio grita pressa, ansiedade, comparação. Mas o céu opera em outro compasso. E enquanto você acha que está atrasado, Deus está dizendo,
Ainda não é hora, mas está chegando. Deus está te preparando. E uma parte dessa preparação é aprender a esperar com sabedoria. É entender que a espera não é castigo, é proteção. Quando Deus segura algo, é porque Ele está alinhando tudo ao redor para que quando vier, seja completo, sem peso, sem dor. A pressa pode até dar resultado, mas o tempo de Deus traz propósito. Lembra de Davi? Ungido rei, mas teve que esperar anos até subir ao trono, porque antes de assumir, ele precisava ser moldado no campo, na caverna, nos conflitos. O que está chegando não é qualquer coisa. É resposta, é destino, é recomeço. E Deus não vai liberar isso se você ainda estiver com estruturas que não suportam o novo. Por isso tanta coisa parece travada. Não é falta de fé, é excesso de amor. Amor de um pai que prefere te ver preparado do que te perder no meio da promessa. A sua espera é sagrada. E cada segundo de aparente demora está te alinhando ao cumprimento exato do que o propósito de Deus desenhou para sua vida. Uma dica que ajuda demais é transformar a espera em preparação ativa. Em vez de só contar os dias, preencha os dias com propósito. Estude algo novo. Sirva mais. Ore por outras pessoas. Leia livros que fortaleçam seu espírito. Recomendo O Fator Josué, de Hugh Hillman, se quiser entender mais sobre processos divinos. Assim, quando algo grande chegar, você não vai estar despreparado, vai estar posicionado. Fé em meio à dor também é acreditar que o melhor de Deus não está atrasado, está amadurecendo. Igual fruta boa, se colher antes da hora, é verde. Se esperar o tempo certo, é doce. Você não quer bênçãos imaturas, você quer promessas completas. E para isso, precisa confiar no cronômetro do céu. Mesmo quando tudo parece devagar, Deus está organizando cada peça. E o que hoje parece silêncio, amanhã será testemunho. Mensagem de esperança cristã é essa: Deus não mente. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Mas Ele vai cumprir no tempo que te fará crescer, e não no tempo que te deixará confortável. Às vezes, você pede algo para agora e Ele diz, ainda não. Não porque não vai fazer, mas porque te ama demais para te entregar algo que ainda pode te machucar. Isso não é negação, é cuidado. E isso muda tudo quando a gente entende com o coração. Reflexão bíblica curta. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Não é só uma frase bonita, é uma estratégia de vida. Quando você alinha seu ritmo ao ritmo de Deus, a paz chega, a ansiedade dá lugar à confiança e a caminhada, mesmo com desafios, vira um lugar de descanso. Porque você sabe que Deus age nos bastidores da sua vida e que Ele não falha no timing. Então, respira fundo. O que Deus tem para você não vai passar, mas também não vai chegar antes da hora. Confie no processo, se alimente de fé e continue caminhando. Porque sim, algo grande está chegando. E quando vier, vai ser tão perfeito, tão alinhado, tão claro, que você vai entender. Valeu a pena cada segundo de espera. E é assim que fechamos essa jornada. Ou melhor, começamos uma nova. E agora que você chegou até aqui, eu te pergunto, o que vai fazer com tudo isso que leu? Vai deixar essas palavras se perderem com o tempo? Ou vai permitir que elas se tornem sementes que crescem dentro de você? A decisão é sua. Porque a verdade é, o que você faz com a dor, com o silêncio, com o processo, define o que você vai colher amanhã. Deus já liberou direção, consolo e propósito, mas Ele não pode caminhar por você. Isso é escolha, e a sua história ainda está de pé. Lembra? Talvez você esteja lendo isso com o coração pesado, mas agora com os olhos um pouco mais abertos. Isso já é fé em ação. Agora continue, se fortaleça, volte a orar, a sonhar, a acreditar, porque o que Deus tem para a sua vida não terminou. Muito pelo contrário, Ele só começou a desenrolar o plano. Só não perca o ritmo, não largue a mão que te sustenta e não deixe que a pressa te roube a preparação.
O céu se move por fé, não por ansiedade. Então me diz, o que Deus falou com você hoje? Em qual parte do processo você se identificou? Que mudanças práticas você pode começar a fazer ainda hoje? Pensa com carinho nessas respostas, escreve num caderno, conversa com o Pai sobre isso. Sua transformação começa agora. Mas ela depende da sua entrega, da sua rendição e da sua decisão de não parar. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se falou com sua alma e te reposicionou espiritualmente, se inscreva no canal. Ative as notificações para não perder nenhuma nova palavra. Aqui você sempre vai encontrar direção, consolo e confronto. Tudo à luz da palavra. Compartilha com alguém que precisa dessa mensagem também. Você pode ser a resposta de oração de alguém só com um clique. Deus te abençoe. E lembre-se, sua história ainda está de pé. E o céu continua escrevendo os próximos capítulos.